Para dar início ao momento de palestras, convidamos o advogado e sócio do Marinoni Advogados, especialista, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela UFPR, que já escreveu os livros Condenação e Cumprimento de Sentença e A Nova Dimensão da Coisa Julgada, professor de Direito Processual Civil em vários cursos de especialização, membro do Instituto de Advogados do Paraná e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Com muita honra, convidamos neste momento o senhor Ricardo Alexandre da Silva para palestrar sobre o tema Fundamentos Morais do Liberalismo em Hayek. Uma salva de palmas. Alô. Eu quero trazer o meu boa noite aqui a Pernambuco e iniciar, como é a praxe em eventos dessa natureza, agradecendo. Agradeço muitíssimo ao Matheus e ao Instituto Libercracia, na pessoa do Alan e do Gabriel, pelo convite que me deixou bastante honrado poder vir aqui a Pernambuco falar sobre liberdade, discutir sobre direito e liberdade, também trazer a questão da moral para vocês, é uma enorme alegria. Fico imensamente feliz com o prestígio, com a presença de todos vocês, ainda mais por estar na presença de dois embaixadores da liberdade, Rodrigo Saraiva Marinho e o João, que são reconhecidos não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro, pela defesa intransigente e intensa do liberalismo. Fico muito à vontade aqui por encontrar dois colegas, professores de Direito, a quem também trago aqui a minha homenagem. É uma alegria poder participar aqui na casa de vocês e poder trazer aquela que será a minha humilde contribuição sobre o tema. A cada vez que eu ouço a minha apresentação, eu percebo que, na verdade, ela é tirada do site do meu escritório, que está desatualizado, porque o meu livro mais recente, a minha tese de doutorado, foi publicado recentemente, e também os comentários ao Código de Processo Civil, que ganharam o prêmio Jabuti, e isso, não sei porque, eu só me lembro de colocar quando eu sou apresentado e vejo que está faltando isso. Mas isso não interessa, porque o que para mim é mais fundamental é a alegria de estar aqui em Pernambuco, que muitos amigos lá no Sul gostam e admiram por belezas naturais, as quais inegavelmente o Estado tem. Nada obstante, o que sempre me atraiu em Pernambuco foi a cultura. Eu considero Pernambuco o bastião cultural do Brasil. Nós tivemos no processo civil brasileiro, por exemplo, Francisco de Paula Batista, o primeiro professor na história do processo civil e do direito a emancipar o conceito de ação, Paula Batista. Tivemos um gigante como Tobias Barreto, tivemos a influência da Escola do Recife como um dos principais centros de propagação do direito, não só no Brasil, mas na América Latina. Ademais disso, é um estado com uma história riquíssima, né? E sou eu um apaixonado estudioso de Frei Caneca que participou da Revolução de 1817, um feito do qual todo pernambucano deveria se orgulhar, né? E me causa atenção que se dê tanto destaque para a Inconfidência Mineira, quando na verdade foi a Revolução de 17 que tornou um pedaço do que viria a se tornar o Brasil independente, coisa que os inconfidentes mineiros nunca conseguiram, né? E nem pensavam, exatamente. Então, houve não só a Revolução de 17, professor Ademar, mas também a Confederação do Equador em 1824, depois a Revolução Praieira, tantos outros movimentos, né? Então, quando se fala de Pernambuco, não se vem à mente, ao menos a minha, só as belezas naturais, as quais são inúmeras, mas penso em pessoas como Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Oliveira Lima, além dos professores de Direito, a quem já citei, tantos outros, Evaldo Cabral de Melo, João Cabral de Melo Neto, e essa é uma herança da qual todos vocês, pernambucanos, deveriam se orgulhar, e tem razões de sobra para se orgulhar. De modo que eu vir aqui é uma grande responsabilidade, sobretudo porque me sinto, então, um dos lugares de formação da cultura brasileira, do pensamento brasileiro. Feita essa introdução,
eu vou dizer o que me preocupa tratar da liberdade em Hayek e também de fundamentos morais da liberdade, do liberalismo em Hayek. Eu percebo que nesse ambiente altamente polarizado em que nós estamos vivendo, em que há uma contraposição muito forte entre os partidários, o presidente eleito e os partidários da presidente que sofreu o processo de impeachment, acaba não havendo muito espaço para distinções que são essenciais, e é isso que me preocupa. Quando nós procuramos colocar todo o povo brasileiro apenas em dois polos, chamando de isentão todos os que estão no meio disso, nós acabamos não permitindo a construção de uma alternativa. E me parece que a construção de alternativas é essencial. Essa construção de alternativas passa antes pelo campo do saber, pelo campo da teoria, e é esse o ponto que eu quero tratar. O que me interessa fundamentalmente é rebater uma crítica que se faz ao liberalismo, de que, na verdade, o liberalismo é completamente destituído de moral, de que o liberalismo, no fundo, é só então somente a defesa de liberdade econômica, porque no que diz respeito a outros temas, ele não teria qualquer fundamentação mais sólida. O liberalismo, portanto, seria confundido para a maioria das pessoas, e aqui me refiro especificamente àqueles que poderiam ser chamados no Brasil de conservadores, mas que muitas vezes são reacionários e não conservadores, que são conservadores que nunca leram Burke, que são conservadores que nunca leram Scruton e cujo conservadorismo, na verdade, se traveste de reacionarismo. Mas o que me interessa, portanto, é trazer uma resposta negativa a essa indagação de que se o liberalismo teria ou não teria preceitos morais a edificá-lo na sua base. E me parece inequívoco e indiscutível que ele tem, sim, o liberalismo tem. O liberalismo se aceita em princípios morais fortíssimos, e são esses princípios que dão base ao liberalismo, seja no campo político, seja no campo dos costumes, seja no campo econômico. Eu gostaria de tratar aqui, primeiramente, do conceito de liberdade individual e de mérito, e a partir disso eu vou começar a fazer distinções. Vejam que curioso, quando se fala em mérito, ainda mais aqui no Brasil, logo se diz assim: olha, todos esses liberais são mesmo os defensores da meritocracia. O que na verdade o liberal pretende é fazer uma defesa intransigente do mérito, e ao defender o mérito, o liberal se torna então um meritocrata. Eu vejo isso em eventos dos quais participo, eu vejo isso perante os meus alunos lá no Sul, e sinto esse tipo de perplexidade em discussões de internet. Na verdade, o liberalismo, ao menos para Hayek, e ao menos na acepção em que eu concebo liberalismo, não se confunde com a meritocracia. O conceito de mérito em Hayek é outro. Hayek nos diz que nós agiremos com mérito, que haverá mérito em uma conduta, sempre que ela implicar esforço, sempre que nós nos dedicarmos a alguma coisa com afinco. Então é inequívoco que nesse sentido, todos nós aqui temos o nosso mérito, né? Vocês, por estarem aqui numa sexta-feira, um dia quente, com tantas outras opções, estarem aqui participando de um evento cultural. Eu, por ter me disponibilizado a vir do Sul para cá, numa sexta-feira, para poder trocar essa ideia com vocês, nesse sentido é inequívoco que há mérito. Mas Hayek diz: as atitudes do homem devem ser avaliadas pelo resultado que elas ocasionam, pelo resultado que elas trazem, por aquilo que realmente se obtém por meio de determinada ação, e não pelo mérito naquela ação. Isso significa que, se eu viesse falar com vocês, por melhor que fosse a minha boa vontade, mas se minha palestra, espero que não seja, mas por melhor que fosse a minha vontade, mas se a minha palestra, se a minha exposição fosse um completo fiasco,
não haveria aqui nada a ser elogiado a não ser o meu esforço. Ocorre que o mercado, e esse é o ponto fundamental para nós, uma primeira construção sobre fundamentos e pilares morais do liberalismo, ocorre que o mercado não vai nos avaliar pelo esforço que nós empreendemos. O mercado não vai analisar quantas horas vocês passaram estudando determinada matéria nos bancos escolares. O que o mercado vai analisar é a habilidade de vocês ao enfrentarem os problemas jurídicos aos quais vocês se dedicarão. É óbvio, e é uma premissa, que sem esforço não há conquista, salvo raríssimas situações da vida. Mas o que o mercado analisa, o que o mercado leva em consideração é o resultado da conduta. Portanto, não interessa se Ricardo estudou 5 horas para resolver determinado problema e Rodrigo estudou apenas uma, porque 5 vezes mais inteligente, e por conta disso não precisa de tanto tempo. O que interessa é a resolução daquele problema, e isso vale para tudo. Se isso vale para o ensino jurídico, a advocacia, é óbvio que isso vale também para bens de consumo, por exemplo. A despeito dos meus melhores esforços, a despeito da minha máxima boa vontade, se eu for um padeiro e os meus pães, os meus doces, os meus confeitos forem horrorosos, ninguém vai comprar só porque eu sou um cara bacana. O que será levado em consideração é o sabor, o que será levado em consideração é o resultado. Logo, nessa acepção, o liberalismo ele não é meritocrata, porque ele não vai premiar Ricardo, o mau padeiro. O liberalismo, e aqui analisando o campo econômico, ele vai premiar o bom resultado. Ricardo produz bons pães, e ele é bom no que faz e os produz sem sacrifício. Podemos aqui remeter uma conhecida passagem de A Riqueza das Nações, de Adam Smith, em que ele diz: não é da generosidade do padeiro que nós devemos esperar o nosso pão, mas porque nós temos moeda, nós temos dinheiro, nós trocamos, portanto, valor com ele, ele nos entrega o pão, nós pagamos, ele nos entrega. Bom, avançando um pouco, é indissociável do conceito de liberdade o conceito de responsabilidade. São conceitos indissociáveis, são conceitos que não podem ser separados. Se eu sou livre para agir, e aqui eu interpreto liberdade numa acepção hayekiana, liberdade como ausência de coerção. Se eu sou livre para agir, eu devo, professor, ser responsabilizado pela consequência dos meus atos. E é sobre isso, é sobre essa premissa fundamentalmente moral que se assenta o liberalismo. Eu sou livre para dizer o que quiser, mas eu responderei pelas palavras que eu proferi. E aí, um defensor assíduo como eu da liberdade de discurso permitirá que tudo seja dito, mas que o conteúdo daquilo que foi dito eventualmente traga suas consequências. Há mais ou menos 45 dias fizemos um evento na Universidade Federal do Paraná, à semelhança desse aqui. O grupo de estudos Liberalismo e Democracia, lá da Universidade Federal do Paraná, me convidou e fizemos uma exposição. Lá pelas tantas, um dos presentes, que se define como stalinista, e isso acho que já diz muito sobre o caráter da pessoa, porque ele não se diz comunista, ele se diz stalinista. Quer dizer, ele acha correto o Gulag, ele acha correta a eliminação sistemática de milhões e milhões de pessoas por critérios estritamente políticos. Um desses sujeitos começou a tuitar na mesma hora, dizendo assim: o que falta para esse pessoal do Geld é uma bala na cabeça, o que falta para eles é uma boa cova, parodiando Bertolt Brecht e aquele outro sujeito profundamente infeliz que dissera isso há mais ou menos uns 2, 3 anos no contexto eleitoral. O que falta para esses sujeitos é que eles realmente morram, e ao final, mostrando a confusão de conceitos que impera, mesmo no meio acadêmico. Notem, ele é aluno de uma universidade, ele deveria ter um mínimo de senso crítico. Ao final ele terminou nos chamando ainda de nazistas, quer dizer, como se o liberalismo pudesse de alguma maneira ser assimilado ao nazismo. Por que eu conto essa história? Uma história triste e lamentável, porque ele tem liberdade de proferir as palavras que ele quiser, mas ele deve ou pode ser responsabilizado pelo que ele disse no âmbito do livre discurso. Então eu não me sinto à vontade
em ser xingado como fui de nazista e dizer que eu deveria morrer por defender as ideias que eu defendo. Isso significa que mesmo uma liberdade de expressão, nós somos sempre responsáveis por aquilo que nós fazemos. E há duas formas de erradicar, de acabar com a responsabilidade. Uma é pura e simples, retirando por completo essa responsabilidade, que é mais ou menos o que se faz, por exemplo, nas hipóteses em que um menor pratica um crime, considera-se por um critério estritamente legal que tendo menos de 18 anos ele não pode ser preso, e ao não poder ser preso, ele é considerado como inimputável, não se pode imputar a ele, não se pode, melhor dizendo, penalizar. Ok. Isso pode servir como estímulo para que se pratique condutas que não seriam praticadas caso houvesse previsão de sanção. Mas não é nem esse o ponto. Uma das formas, portanto, de acabar com a responsabilidade é retirando-a pura e simplesmente. E outra forma é exagerar essa responsabilidade. Se a responsabilidade deixa, portanto, o plano individual e passa a atingir o plano coletivo, eu não vou saber, afinal de contas, qual conduta que se espera de mim. É por isso que, segundo Hayek, que é uma posição com a qual eu concordo, a responsabilidade deve ser sempre individualizada. Ricardo é responsável pelo que disse. Não pode o Instituto Libercracia ser responsabilizado pelo discurso do Ricardo, porque quem o proferiu livremente foi Ricardo. Vou trazer um exemplo corrente. Lá em Curitiba eu tenho a grande alegria de torcer pelo Coritiba, que muito provavelmente domingo não tem sido tão alegre ultimamente, não tem sido tão alegre, mas no próximo domingo deve subir para a primeira divisão. E infelizmente há, como ocorre em todos os estados do Brasil, uma forte animosidade entre torcidas. Isso leva a que em cada clássico haja confusão. E lá pelas tantas, os times passaram a ser punidos pela conduta desses torcedores. Isso acontece no Paraná, mas imagino que aconteça aqui também em jogos do Santa Cruz, Náutico e Sport. Uma das punições é a seguinte: o Coritiba vai perder mando de campo por conta de episódios violentos da sua torcida. Peraí, eu sou torcedor, eu vou sempre a campo, eu não pratiquei nenhum desses atos de violência. Por que eu vou ser punido? Por que eu vou ser punido não podendo frequentar o campo para o qual eu iria, porque meu clube vai jogar portões fechados ou em outra cidade, porque 20, 50, 100 pessoas que não eu se envolveram nisso? Na Europa se costuma fazer a mesma coisa, tirando-se pontuação de times de futebol. Tira-se, penaliza-se ao longo do próprio campeonato. E aí nós chegamos a um problema de incentivo. Quer dizer, tá, mas se eu, afinal de contas, estou sendo punido por aquilo que eu não fiz, quem sabe, professor, eu não resolvo fazer, já que eu fui punido e não fiz nada, agora eu acho que eu vou fazer. E pior, no que diz respeito à pontuação do futebol, eu tenho certeza que, sendo as coisas como são, lamentavelmente, se quando houvesse brigas, o time dos torcedores violentos fosse punido, haveria que vestisse a camisa do outro time só para tirar ponto, né? Então, é por isso que a responsabilidade diz respeito aos incentivos, aquilo que se espera de nós como cidadãos, aquilo que se espera de nós como pessoas. Afinal de contas, se eu for completamente responsabilizado pelas minhas condutas, eu vou agir sem absolutamente nenhuma, sem nenhum limite, sem nenhuma, ou com aquilo que nossos amigos libertários dizem, com violação ao princípio da não agressão, porque nada sobre mim recairá. E obviamente que essa não é a baliza do liberalismo. Então nota, o liberalismo se assenta sobre o conceito de liberdade e responsabilidade. Essa já é uma base moral para o liberalismo. E essa base moral, agora eu trago a questão para o direito. Essa base moral é fundamental para que nós tenhamos um sistema jurídico funcional. Quando eu digo que essa base é fundamental para que nós tenhamos um sistema jurídico adequado, eu estou me referindo àquilo que é traduzido pela expressão inglesa rule of law.
que eu gosto de traduzir como império das leis, império do direito. Não aprecio, porque entendo como excessivamente vinculada aos movimentos jurídicos da Alemanha do século XIX, a ideia de Estado de Direito. Por isso eu já estou pressupondo e preconizando que o Estado promova o direito quando eu não vejo que as coisas possam ocorrer dessa maneira. Apesar de todo o meu estudo em processo civil, algo estritamente positivo, eu entendo que o rule of law, o império da lei, o império do direito é um meta-princípio, é uma regra geral, e sendo uma regra geral, ela incide sobre a resolução de casos concretos, embora se trate de uma regra geral. Ok, vamos aproximar um pouco mais essa abordagem. Sempre que se fala em liberalismo e direito, costuma-se falar que o direito protege a liberdade. O direito protege a liberdade. Notem que isso é o oposto do que faziam os teóricos jurídicos nazistas. E falo aqui teóricos jurídicos porque me recuso a chamá-los de juristas. É isso que faziam os teóricos do nazismo. Eles diziam assim: o rule of law, em alemão Rechtsstaat, Estado de Direito, o rule of law ou Rechtsstaat limita o Estado, e isso nós não podemos consentir. Não podemos consentir. Não pode haver limitação para a atuação estatal. Veja que troço curioso. Hans Kelsen, na sua teoria geral do Estado, diz isso